Olá, senhores estudantes, estamos aqui dando continuidade à análise dos problemas do livro do David Griffiths, de Mecânica Quântica, o problema 2.19, que ele fala: calcule a corrente de probabilidade J, representado por J, né? De acordo com o problema 1.14, que a gente já viu aqui em vídeos anteriores, vocês podem consultar aqui no YouTube, para a função de onda da partícula livre na equação 2.94. Aí ele quer saber para qual direção a probabilidade atual flui, tá certo? Então, vejamos, né? O que ele fala é para a gente se referenciar à equação 2.94, antes a gente dar uma olhadinha nessa anterior, 93, que ela mostra-se a função de onda completa para a partícula livre, que é a função de onda em função da posição e do tempo para uma dimensão. Não, e aqui nós temos que essa primeira parte da função de onda representa uma onda que se propaga para a direita, de acordo com a convenção que foi estabelecida, assim, de uma maneira geral, aqui no livro do Griffiths, né? Está representada, não só aqui, né, mas de uma maneira geral em física. Então, essa quantidade sendo positiva, imaginária, I positivo K, o número de ondas, vezes a posição, menos H cortado vezes K quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes o tempo, né, onde essa quantidade aqui, que multiplica o tempo, corresponderia à energia cinética da partícula. Porque, querendo ou não, a Hamiltoniano desse sistema, de uma partícula livre, é a própria energia cinética. Tá? Então está aqui representada. E a menos dessa fase, essa estrutura, né, mostra como é que a onda se desloca, né, em uma determinada direção, que no caso, com I positivo, representa uma onda que se propaga para a direita, tendo como ponto de partida a origem do sistema de coordenadas, e com I negativo representa uma onda que se propaga para a esquerda. Então, a composição dessas ondas, nesse pacote de ondas, é que consegue descrever o deslocamento de uma partícula livre. Tá? Essa foi a única condição para normalizar a função de onda. Né? Então, essa função de onda ela é normalizável nessas condições, tratando como um pacote de ondas. E, se ela é normalizável, ela pode descrever uma realidade física acessível. Essa que é a ideia aqui principal. E aí, no caso da equação 2.94, é aqui o exercício pede para a gente ficar olhando. Né? Para um dado número de ondas, né? A função de onda que descreve esse caso atende a essa expressão. A elevado a I positivo, então é uma onda que se propaga para a direita. É isso que acaba chamando a atenção aqui. Ok? E, portanto, né, nós temos aqui que, a partir da equação 2.94, né, nós temos essa representação I positivo kx menos h cortado vezes k quadrado sobre 2 vezes a massa vezes o tempo, né, só envolvendo uma onda que se propaga para a direita, de acordo com... porque tem que levar em conta o que o problema 1.14 mostrava, que era uma onda que se propagava para a direita. Ele pediu para associar com aquele problema 1.14. Então temos aqui que a corrente de probabilidade, né? Lembrando que corrente de probabilidade é você pode ver a variação da densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada posição, tanto em função da posição quanto em função do tempo. Então você tem uma densidade de probabilidade que pode variar em função do tempo e da posição. Então, a gente também pode ter uma situação em que, mesmo você estando sempre no mesmo local, naquele único local que você fica tentando fazer a medida da posição da partícula, ainda assim você pode ter variação de densidade de probabilidade. Então, isso é o que a gente chama de densidade de corrente, né? Ou corrente de probabilidade. Okay? Ou seja, conforme o tempo passa ou a posição muda, você tem a variação da corrente. Você pode ter uma espécie de fluxo. Né? Imagina uma partícula que está andando no espaço. Com certeza, a densidade de probabilidade está mudando. O local onde a partícula está se aproximando significa que a densidade de probabilidade está aumentando, conforme o tempo passa e conforme a mudança de posição da partícula está mudando. Se você está com o detector numa posição e a partícula já passou por ali e ela está se afastando, então quer dizer que a densidade de probabilidade naquele local que você está tendo medida está diminuindo cada vez mais, porque a partícula cada vez mais se afasta. Então esse é o conceito ligado à corrente de probabilidade, tá? Que é descrito por essa relação aqui, conforme vocês viram nas videoaulas tratadas com o professor. Então você tem lá IH cortado sobre 2 vezes a massa, vezes aqui, a densidade de probabilidade que foi derivada em função das posições. Né? Então é esse que está nesse parênteses aqui, tá? Porque para ver como é que ela varia em função da posição. Então, uma derivada parcial envolvendo a módulo de π quadrado. Então seria a derivada de π vezes a derivada da sua função π vezes a sua derivada da sua conjugada, menos, né, π conjugado vezes a derivada da função. Então isso aqui é a derivada de um produto envolvendo essa relação. Né? Não apenas isso, né, mas em função disso, com a equação de Schrödinger você chega na determinação dessas quantidades. Por sua vez, isso é igual a IH cortado por 2 vezes a massa, vezes aqui no caso a função é esta, né, A, que está módulo de A quadrado, que vai ser a conceito de normalização. Aqui não vai ser determinada, mas porque o exercício só queria saber qual é o sentido do fluxo, né, da densidade de corrente, ou a corrente de probabilidade.
Então temos aqui, bom, temos aqui a função de onda original, tá? E elevado a i positivo kx menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa vezes o tempo, vezes a derivada da sua complexa conjugada, Conjugada dessa exponencial é menos i com essa mesma quantidade. Derivando a conjugada, temos aqui então a derivada desse expoente com sinal de menos i, k, está aqui em função da posição. E vezes a própria função, que é a derivada do exponencial, atendendo a regra da cadeia, né, de derivação. Menos, aqui no caso, a função de onda conjugada, que está aqui, e elevado a menos i, k vezes x menos h cortado k quadrado sobre 2 a massa vezes o tempo, que multiplica pela derivada da função original, que é i vezes k, que é a derivada do expoente, vezes a própria exponencial. Ok? E a partir daí você pode então ver que o produto das exponenciais vai dar 1, porque ela e o seu complexo conjugado correspondentes. Então você tem apenas essa quantidade aqui, menos ik menos ik. Então vai dar menos 2ik. Só que 2 simplifica com 2 aqui, i vezes i vai dar menos 1, com menos dá mais. Então ficou só h cortado vezes k, que é o número de ondas, sobre a massa da partícula que está sendo descrita, vezes a sua constante de normalização ao quadrado. Então veja que o sinal dessa quantidade é positivo. Então nós temos aqui que a densidade de corrente, que é J, ela flui no sentido positivo do x, né? Que o x seriam as posições, né? Por os valores que você tem para a posição. E essa que é a direção que se esperava, uma vez que se você tem uma partícula se deslocando para a direita, a densidade de probabilidade está variando nessa mesma direção, de fato. Ok? Então essa é a característica aqui. Então isso atende ao problema 2.19. Ok? Até a próxima.